O jornalista Alexandre Garcia detalhou a impressionante demonstração de força de Donald Trump, que deixou Lula e o consórcio corrupto no Brasil completamente encurralado. A situação se tornou insustentável e as consequências serão inevitáveis. Em seu histórico discurso na noite da última terça, Donald Trump falou sobre a guerra comercial que iniciou esta semana, incluindo tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, e mais 10% sobre as importações chinesas. Trump fez uma menção ao Brasil em um recado direto para Lula, que vem falando mais besteiras que pode aguentar. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. A pesquisa deu 76% de aprovação desse discurso. Por que eu estou contando para você? Porque eu fiquei buscando nos meios normais de informação e as melhores partes são omitidas para não servir de exemplo para o Brasil, principalmente naquela parte. A liberdade de expressão está de volta. Aqui não haverá censura jamais. A política mundial afeta o Brasil, portanto, é muito importante nós, brasileiros, tomarmos conhecimento da fala de 1h40 do presidente Donald Trump, com apenas 6 semanas de governo, 42 dias de governo. O que ele já fez? Eu lembro de Juscelino dizer que faria 50 anos em 5. Eu acho que ele já fez, no mínimo, um mandato inteiro nesse pouco tempo. Nesses, de fato, 43 dias. E olha, antes que eu fale, eu quero mostrar para vocês o resultado da pesquisa que a CBS, o canal aberto mais tradicional, mais importante dos Estados Unidos, fez. Essa pesquisa mostra 76% de aprovação do povo americano ao discurso e 23% de desaprovação. Ele falou enquanto o Brasil pulava carnaval. Brasil não, né? Talvez, eu acho que nem 5% dos brasileiros. Mas, enfim, carnaval nos Estados Unidos, eu acho que é praticamente só em Nova Orleans, né? Que era na Louisiana, que era um antigo território francês, cidade de Orleans, da Joana d'Arc. Fizeram a Nova Orleans, lá no delta do Mississippi, e os americanos compraram a Louisiana, mas manteve-se a cultura francesa e eles festejam o carnaval no Mardi Gras, ou seja, Mardi é terça-feira, Gras é gordo, né? Na terça-feira gorda de carnaval. Isso não impede que os americanos trabalhem, continuem produzindo e produzindo riqueza, principalmente. Aqui parece que a gente não tem essa necessidade, a gente fica vários dias parado, embora não tenha sido feriado nacional ontem. Mas, enfim, enquanto a gente se preocupava aqui, saber qual escola de samba ganhou no Rio de Janeiro, ganhou em São Paulo, como é que foi o desfile, como é que foi o carnaval na Bahia, em Pernambuco, né? Trump falava para o Congresso cheio, lotado. Chegou a pedir, porque os republicanos aplaudiam em pé e os democratas ficavam sentados. Ele chegou a dizer: democratas, juntem-se a nós, vamos comemorar as vitórias do nosso país. E foram realmente vitórias. Ele é um grande negociador e já está colhendo o resultado, né? Lula falava em colher na primeira metade do mandato, aliás, falava em semear na primeira metade do mandato para colher depois. Ele vem semeando fome zero desde da primeira metade do primeiro mandato e ainda não colheu, né? Bom, vamos então, eu assisti ao discurso todo. Vejam só, ele começou falando da fronteira, né? Elogiou o pessoal que foi fechar a fronteira, mas viu que despencou. Ele disse: os imigrantes ilegais ouviram minhas palavras e desistiram, colaboraram. É melhor assim, optaram por não vir,
né? Acabei com o ridículo do novo esquema verde. Saímos do Acordo Climático de Paris. Eu costumo dizer que não vale nada o Acordo de Paris se o Sol não assinar, porque o Sol é que manda no clima da Terra. Maiores ou menores explosões solares que elevam em 1 grau ou 2 ou menos a temperatura dos oceanos, que fazem o clima da Terra, né? Mas, enfim. Ele saiu, disse que saiu da corrupta Organização Mundial de Saúde, do anti-americanista Conselho de Direitos Humanos da ONU, acabamos com o incentivo para veículos elétricos. Gente, aqui no Brasil seria possível? Tendo o grande fabricante do Tesla como seu braço direito, será que seria possível aqui no Brasil? Pois lá foi, né? Elon Musk fabrica carros elétricos e trabalha num governo que suspendeu o estímulo aos carros elétricos. Inclusive, disse que vamos voltar a perfurar, criar um grande um gasoduto do Alasca, usar petróleo, usar gás, porque fica mais barata a energia e dá mais emprego e a inflação cai, né? Bom, a liberdade de expressão está de volta. Eliminamos todas as censuras governamentais. Acabamos com a tirania das políticas de diversidade. Eu estou fazendo um resumo aqui. Removemos a teoria racial das escolas. Porque é aquela coisa que se imagina que uma raça precisa de estímulo para entrar na escola, quando o estímulo tem que ser dado, se iguala no ensino básico. No meu tempo se igualava no ensino básico. Eu já contei para vocês aqui que éramos eu, filho do locutor de rádio, o Fernando, filho do dono do principal hotel da cidade, o Milton, filho do carroceiro, né? Éramos assim, eu citei esses três, um no topo, um lá embaixo e eu no meio. Pois quando chegou no 5º ano primário, todos estávamos com iguais oportunidades para partir para o ginásio. Fernando virou o herdeiro do hotel, eu fui estudar, e o Milton, filho do carroceiro, virou gerente da rádio onde meu pai trabalhava. É um curso primário que igualou todo mundo e ninguém ficou olhando para ver a cor da pele ou a origem social. Foi igual para todo mundo. Bom, vamos em frente aqui ao Trump, né? Removemos a teoria racial das escolas. No governo, só há homem e mulher, masculino e feminino. Assim como homem não pode participar de esporte feminino. O Trump, durante o discurso dele, citou pessoas. Eu estou fazendo isso por causa de fulano de tal, estou fazendo isso. Aí ele citou uma jogadora de vôlei, a Peyton, que está com lesão cerebral, estava na galeria assistindo ao discurso. Tinha um homem jogando no time oposto, que deveria ser só de mulheres. E ele deu ou foi um saque ou uma cortada tão violenta que a bola bateu na cabeça dela e provocou uma lesão cerebral traumática, né?